Vamos estar dando então início no estudo. O tema que eu escolhi hoje, a gente não vai dar continuidade àquela revistinha que o pastor estava falando sobre as crises. Eu montei aqui um tema que eu acho bem legal a gente estar trabalhando em cima hoje, porque é um tema fácil, mas é um tema que, se nós não compreendermos bem ele é um dos pilares da nossa fé. Então, como ele é um dos pilares, quando nós entendemos equivocadamente ele afeta outras questões da nossa fé e outras questões da nossa, que pode também acarretar na nossa caminhada cristã. E esse tema é a imutabilidade de Deus e a dispensação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ok? Antes de nós abrirmos um texto, eu queria deixar alguns pontos aqui, para nós darmos uma continuidade no estudo mais claro, sem dúvida e mais límpido. Primeiro, eu quero falar para vocês de duas vertentes que nós temos para interpretar a Bíblia. Primeiro, nós temos o que chamamos de exegese, que é lermos o texto e pegarmos aquilo que o texto quer passar para nós da Bíblia e criarmos alguma doutrina, criarmos alguma ideia em cima do que o texto está falando. Essa é a exegese. E temos também a exegese, que é quase igual à palavra, só que ela é o oposto. É você pegar um preconceito e colocar no texto. Mais ou menos você distorcer o texto e colocar as suas ideias, forçar no texto. Ok? Então, é preciso que nós estejamos bem claros nisso. Que nós devemos buscar sempre a exegese, o que o texto da Bíblia fala para nós, quer gostemos ou não. Okay? Muitas coisas que a Bíblia fala, segundo a nossa justiça, não é politicamente correto. Ok? Mas a Bíblia fala e nós devemos aceitar, porque há um propósito nisso. O segundo ponto é que a Bíblia é a única autoridade que nós devemos ter para tomar a iniciativa, para captar alguma informação para a nossa caminhada cristã. Nós, é lógico, nós temos o sola escritura, que é somente as escrituras, que não devemos usar outros textos para nos ajudar a entender o que a Bíblia fala. Mas como autoridade inspirada por Deus, nós temos a Bíblia apenas. Outro ponto, o terceiro ponto é que nós devemos tomar cuidado quando falamos, eu acho tal coisa. Colocar achismos no assunto. Um dia desse eu estava fiz uma visita numa igreja e teve um debate. E o debate inteiro foi perguntas da igreja para pessoas responderem. E a maioria das perguntas foi, eu acho isso. Eu acho em debate não cai bem. Tem que ser a Bíblia diz ou a Bíblia não diz. A palavra do cristão deve ser sim, ou não. Entendeu? Isso é muito importante para nós termos alguma coisa sólida para embasar aquilo que a gente está crendo. Porque, por exemplo, se eu falo assim, eu acho tal coisa. A Cris pode falar, Lucas, mas eu acho outra coisa. Como que eu posso confrontar a ideia dela se a minha posição está basada apenas no meu achismo? Então se torna apenas uma opinião particular, uma opinião relativa, e como eu tratei naquela palestra em janeiro sobre relativismo. Há muito hoje nisso, eu acho isso, mas a minha verdade pode ficar junto com a sua verdade, pode conviver. Não, a verdade é uma única só. E o quarto, que é, somos justificados pelos méritos de Cristo e não pelas nossas obras. Que mesmo depois de sermos regenerados,
elas permanecem ainda falhas. E elas só são aceitas pela misericórdia de Deus. Que nós tenhamos isso em mente. O que Efésios 2 diz: pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, nós não somos salvos porque nós queremos. Porque um dia nós viemos e falamos: pronto, eu quero acreditar em Deus. Não, necessitou de Deus vir intervir no nosso ser, trocar, esclarecer o nosso entendimento e nos regenerar para que pudéssemos ter uma mente esclarecida e Deus se revelasse a nós mediante a sua misericórdia. E mesmo ainda hoje, nós somos falhos. Mesmo sendo seres regenerados, ainda as nossas obras são falhas e elas não são motivo de nós queremos méritos ou recompensas de Deus. Se nós somos recompensados por alguma coisa que fazemos, não é pelas obras em si, mas pela misericórdia de Deus e a sua graça imerecida. Então, o texto que eu escolhi é Gálatas capítulo 3. Vamos estar abrindo lá? No livro de Gálatas, capítulo 3. Só dando uma localização. No livro de Gálatas, Paulo escreve para a igreja da Galácia, e houve alguns fariseus que foram convertidos, só que eles queriam colocar o judaísmo junto com a graça de Deus. Então Paulo ele escreve uma das cartas mais duras que tem, refutando essas pessoas que tinham se infiltrado na igreja. Um dos versículos mais pesados que Paulo escreve é Gálatas 1:8, que fala que ainda se um anjo aparecer pregando um outro evangelho, que seja por anátema ou maldito. Então, ele é bem firme nisso, ele é bem incisivo, que apenas pela graça. E aqui no capítulo 3, ele faz um contraste entre a fé e as obras, e que nós vamos entender durante a leitura aqui. Gálatas 3, todos acharam? Vamos lá. Vamos ler o capítulo inteiro, embora seja um pouco grande, mas é bom nós lermos o capítulo inteiro para entendermos o que Paulo está dizendo aqui. Diz assim, a minha versão é NVI, um pouco diferente, mas dá para nós seguirmos normal. Okay? Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Aspas, por meio de você, todas as nações serão abençoadas, fecha aspas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, aspas, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, fecha aspas. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé.
Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Versículo 21. Então a lei opõe-se à promessa de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a justiça encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então aqui Paulo estava falando a necessidade que houve de ser instituída a lei em Moisés. Só que ele fala que antes disso, Deus já havia feito uma aliança com Abraão. E essa aliança, ela perdura até os dias de hoje com Abraão. Porque graças a Cristo, nós nos tornamos descendentes de Abraão, tanto que é simbólico quando Deus faz Abraão sair da tenda e fala: Abraão, conte a areia do mar e conte as estrelas do céu. Isso significa, conte a sua descendência terrena, carnal, e conte a sua descendência espiritual. Então aqui Paulo vai citando várias passagens do Antigo Testamento, como Gênesis 15:6, Gênesis 12:3, Deuteronômio 27:26, referindo as promessas que Deus tinha feito em Abraão, que foram cumpridas em Cristo. Só que nessa dispensação houve, vamos dizer assim, um parênteses que Deus fez, e ele dá 613 mandamentos a Moisés. E muitos principalmente ateus, já vieram falando: Deus não pode ser imutável. Ele não pode ser eterno, constante, porque ele mudou durante as eras, portanto que nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Já me fizeram essa pergunta. Porque se ele fosse imutável, ele permaneceria com apenas um modo de agir na terra. Mas será que ele mudou? Vamos ver então nisso. Quando Deus dá a lei a Moisés, nós temos dois tipos de lei basicamente. Alguns teólogos dividem em três tipos, mas para hoje, o tema que nós estamos abordando, é necessário só dois. Primeiro, as leis morais e as leis cerimoniais. As leis morais, elas ditavam o que era certo e o que era errado. Elas ditavam o caráter de Deus, a santidade de Deus, e o que Deus exigia de nós para satisfazermos a justiça de Deus e Ele não nos condenarmos. E essa lei ainda perdura hoje, que nós temos, por exemplo, não dirás falso testemunho, ainda vale para nós não devemos mentir. Não cobiçarás, não adulterarás,
e entre outras. Só que também há as leis cerimoniais que Deus instituiu a Moisés. E essas leis cerimoniais, elas tinham um único propósito. Elas tinham o propósito de uma promessa, de prometer que Deus enviaria um Redentor. Se as leis morais, elas ditavam a perfeição de Deus, essas leis, elas mostravam quão depravados nós éramos, quão caídos nós éramos, que a lei não foi dada para que nós cumpríssemos e através dela fôssemos salvos. Ela foi dada para nós enxergarmos a nossa depravação, a nossa imundícia, o nosso pecado, o pecado que nós caímos por Adão, e mostrar que nós não conseguiríamos nos salvar pelas nossas próprias forças. E as leis cerimoniais foram um complemento mostrando que mesmo nós não conseguindo nos salvar pelo nosso próprio esforço, Deus ia prover alguém que iria ser o mediador. Alguém que iria fazer o papel, cumprir a justiça de Deus, para que pusesse na nossa frente um novo caminho e vivo, que é Cristo. Então, nós devemos entender que as leis morais, elas permanecem hoje, e o homem regenerado, ele tem um trabalho, o Espírito Santo trabalha em nós, nos aperfeiçoando, nos santificando, durante toda a nossa vida, para que nós possamos refletir esse caráter de Deus, refletir essa perfeição. É lógico que nós seremos falhos, chegaremos à perfeição apenas quando Deus nos glorificar na nossa morte, ou se Cristo voltar antes de nós morrermos. E essas leis vão sendo trabalhadas em nós e mostram que, mediante a misericórdia de Deus, como eu disse no começo, as nossas obras ainda continuam imperfeitas, continuam salpicadas pelos pecados. Só que Deus, pela sua misericórdia, Ele aceita elas. Ele aceita. É mais ou menos um exemplo. Quando tem aquela criança pequenininha que faz um rabisco feio que dói. E ela mostra, tio, tá horrível o rabisco dela. Você não entende nada. Mas você fala, nossa, que bonito. Porque você vê que a criança se esforçou. E é mais ou menos Deus com a gente. Ele vê a gente se esforçando tudo errado, mas Ele aceita. Porque, pela misericórdia, Ele tem dó da gente. É mais ou menos isso, entendeu? Então, o propósito das leis cerimoniais que Deus instituiu para Moisés cumprir, primeiro foi para que Moisés entendesse a gravidade do pecado. E visse que não é apenas uma mentirinha, um pecadinho, não, tinha consequência de morte. Por isso que era necessário matar um novilho. Porque tinha que ser morto alguém. E esse cordeiro era a representação de Cristo. E todas essas cerimônias que davam, eu creio que davam um enfado demais para a tribo de Levi. Porque imagina repetir, trocar toda semana 12 pães, não deixar o fogo da menorá, do candelabro se apagar. Isso era desgastante e era para eles verem que o pecado trazia consequências. E tudo isso era reflexo que Cristo viria e traria graça. Entende? E eu quero ler aqui uma citação de Calvino, que ele cita nas Institutas da Fé Cristã, no quarto livro dele, capítulo 14, ele fala assim: esses sacramentos, segundo as diversas épocas, têm sido diversos conforme a dispensação que o Senhor teve por bem mostrar aos homens de um ou outro modo. Ora, a Abraão e sua posteridade foi ordenada a circuncisão, a qual mais tarde foram pela lei mosaica acrescentados purificações, sacrifícios e outros ritos, ou seja, as leis cerimoniais. Estes foram sacramentos dos judeus até a vinda de Cristo. Uma vez cancelados estes, foram instituídos 2 sacramentos, dos quais agora se servem a igreja cristã.
o batismo e a ceia do Senhor. Mas estou falando destes que foram instituídos para uso de toda a igreja, pois a imposição de mãos pela qual os ministros da igreja são investidos para seu ofício, embora consinta que seja chamado de sacramento, contudo não a incluo entre os sacramentos ordinários. Quanto aos demais, que comumente se chamam sacramentos, logo veremos se devem ou não ser chamados com este título. Os sacramentos mosaicos visavam ao mesmo propósito que aos nossos, a saber, encaminhavam os homens a Cristo e os levavam a Ele como que pela mão. Ou melhor, como imagens o representavam e projetavam para ser conhecido. Porque segundo já ensinamos previamente, que eles são como que selos que são seladas as promessas de Deus. E é certo que nenhuma promessa de Deus se propôs aos homens senão em Cristo. Portanto, para que os sacramentos nos proponham alguma promessa de Deus, é necessário que nos mostrem a Cristo. A isso se refere aquele modelo celeste do tabernáculo e do culto sob a lei que foram mostrados a Moisés no monte. Só há uma diferença entre esses sacramentos. Aqueles prefiguravam a Cristo prometido, como fosse ainda esperado. Esses, o batismo e a ceia, apresentam já outorgado e manifesto. Ou seja, Calvino está falando assim, Deus instituiu vários sacramentos, todas essas leis cerimoniais eram sacramentos. O que é um sacramento? É um meio visível de mostrar a graça invisível. É um meio de mostrar a graça de Deus, de nos lembrar a graça de Deus por ritos. Não que os ritos em si tenham algum poder, alguma autoridade, mas que nos trazem à memória uma promessa de Deus, a graça de Deus. Como, por exemplo, Calvino cita aqui o tabernáculo e a circuncisão e a imolação dos cordeiros. Que Deus havia prometido em Gênesis 3,15, que ele ia vir uma semente da mulher que ia trazer redenção para o homem. Então, através disso, através desses sacramentos, ele foi trabalhando na mente do povo, para que o povo não se esquecesse. Por exemplo, nós temos hoje a ceia. A ceia representa o quê? A morte de Cristo, a ressurreição dele, que ele virá, ele voltará. O pão e o vinho têm algum poder? Não, o pastor ainda deixa claro, o pão não vai se tornar o corpo de Cristo, e o suco de uva não vai se tornar o sangue literal de Cristo, porque são simbólicos. É a mesma coisa da água do batismo, tanto por aspersão como por imersão, como aspersão como imersão. A água é simbólica, ela não tem nenhum poder em si, mas ela representa a crucificação do velho homem com Cristo e o renascimento. Então, cada cerimônia que Deus instituiu para Moisés foi mais ou menos isso. Moisés, não deixe o povo esquecer que virá um Redentor. Vai vir, eu não vou desamparar vocês, vocês pecaram, vocês foram rebeldes contra mim, mas não deixará de haver uma redenção para vocês. E como Calvino diz, tudo isso, como representava Cristo, eles tinham o propósito de mostrar que viria Cristo. Quando Cristo veio, elas foram cumpridas. Tanto que Jesus fala, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, toda a lei, ela estava apontando para Cristo. Tudo. Mas quando Jesus veio e cumpriu toda a lei, ela passa a não ter mais autoridade, ela não tem mais validade, e entra uma nova lei, que na verdade não é nova, é a continuação da aliança que Deus fez com Abraão. E alguns símbolos, vamos falar aqui um pouco sobre os símbolos que Deus instituiu para Abraão, para Moisés estar realizando até que o Redentor viesse. Vamos um pouco antes de Moisés, para a época de Abraão. Deus instituiu uma aliança que é a circuncisão. Hoje, se nós batizamos crianças, é porque essa aliança com Abraão ainda perdura, só que em outro tipo de sacramento. Ao invés de ser cortado o prepúcio do menino, hoje é batizada a criança como um símbolo de Deus estar regenerando aquela criança que já nasce com o pecado original. Mas a circuncisão, ela representava assim,
ela era para os judeus o sinal mediante o qual nós fôssemos advertidos de que tudo quanto procede da semente do homem, isto é, toda a natureza dos homens, foi corrompida e tem necessidade de poda. Além disso, a circuncisão era testado e memorial em virtude do qual se confirmasse na promessa dada a Abraão a respeito da bendita semente na qual haveriam de ser abençoados todas as nações da terra, da qual também se deveria esperar a sua bênção. Com efeito, essa semente salutar, como somos ensinados por Paulo em Gálatas 3,16, que nós lemos aqui, era Cristo, em quem unicamente eles confiavam que haveriam de recobrar o que haviam perdido em Adão. Então, a circuncisão era tanto símbolo de que toda semente, aquela incisão que era feita do prepúcio masculino, era um símbolo de que toda semente do homem estava corrompida e precisava ser cortada. E também significava que através dessa semente, Cristo viria e através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Os batismos e as purificações, por exemplo, tinham quase a mesma categoria da circuncisão, a mesma proposta, que eles impunham diante dos olhos a imundície, a conspurcação, a poluição pela qual haviam sido contaminados em sua natureza. Porém, prometiam outra lavagem pela qual lhes limparia e lavaria todas as manchas. E esta lavagem era Cristo, por cujo sangue lavados, sua pureza, apresentamos à vista de Deus, para que nos cubra todas as conspurcações ou corrupções. Os sacrifícios os acusavam de sua iniquidade, e ao mesmo tempo ensinavam ser necessário alguma satisfação que fosse feita ao juízo de Deus. Daí tinha de haver algum sumo pontífice, mediador entre Deus e os homens, que satisfizesse a Deus pela efusão de sangue e a imolação da vítima sacrificial, que bastasse para a remissão dos pecados. Este sumo sacerdote foi Cristo. Ele derramou seu próprio sangue, foi a vítima, pois ofereceu-se ao Pai obediente até a morte, por cuja obediência cancelou a desobediência do homem, a qual havia provocado a indignação de Deus. Então, é a mesma questão da circuncisão. Simboliza que Cristo haveria de vir e iria remir a muitos. O sacerdote, por exemplo. Hoje nós não temos mais sacerdotes. Por exemplo, o pastor ele não faz um papel de sacerdote. Ele faz um papel de tutor nosso. Ele nos ensina. Mas ele não sacrifica mais ninguém. Ele não é o mediador entre nós e Deus. Ok? Por isso que nós não chamamos, por isso que nós cortamos a nossa herança do católico romana e não chamamos mais o púlpito de altar. Porque não é apresentado nenhum sacrifício aqui, como era a missa. Segundo teologicamente, é um sacrifício apresentado cada missa. Cristo é imolado todo santo domingo através da missa. E nós sabemos que houve um sacrifício único, perfeito. E isso não é mais um altar, isso é um púlpito apenas onde se ensina a palavra de Deus e não se imola ninguém. Ok? O sacerdote, ele representava Cristo, era uma figura de Cristo, um mediador entre as tribos e Deus. Ele fazia a expiação, ele levava o sacrifício perante Deus, satisfazendo a justiça de Deus e apagando a ira de Deus sobre o povo. Um dos objetos, por exemplo, que foi instaurado no tabernáculo, a Arca da Aliança, ela era o símbolo da presença de Deus. Tanto que nós estamos estudando na escola bíblica, Josué, quando foi atravessar o Rio Jordão para tomar posse de Jericó, vieram sacerdotes primeiro com a Arca da Aliança e o Rio Jordão parou, ficou seco para o povo passar. Então a Arca da Aliança ela representava Deus no meio dos homens. Tanto que naquela época o Espírito de Deus não era
dispensado a todos, era apenas a profetas, a sacerdotes, e havia hierarquias que limitavam o povo à presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote, por exemplo, poderia ir diante da Arca da Aliança e jogar o sangue na tampa dela, representando o que haveria de vir. Nem os sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos, eles poderiam ficar apenas no lugar santo. E isso, a Arca da Aliança, por exemplo, era o símbolo da presença de Deus. Só que, quando Cristo veio, em Atos 2, foi cumprido a simbologia da Arca da Aliança, porque foi derramado o Espírito Santo para a igreja toda. Por exemplo, 1 Coríntios 3,16, Paulo fala: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então ele não habita mais simbolicamente num objeto de ouro batido, ele habita em nós agora. Okay? E foi cumprida uma profecia que em Jeremias fala, que hoje, você pode ver, hoje há um instituto judaico que eles querem reconstruir o terceiro templo. Eles querem construir o terceiro templo em Israel. Mas eles não sabem qual é o paradeiro da Arca da Aliança. Não se sabe mais aonde está a Arca da Aliança. Depois que houve a invasão babilônica, sumiu a Arca da Aliança. Não se sabe onde está. Há alguns que falam: eu vi um anjo me apareceu, mas não se sabe, ninguém viu. Hoje foi dado arqueologicamente que a Arca da Aliança foi um artefato verdadeiro, mas está perdido. Não se sabe onde está. Foi saqueado pelos babilônios e não se sabe. E isso foi uma profecia de Jeremias 3, do versículo 15 ao 17, que fala assim: então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a Arca da Aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém, o trono do Senhor. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações para fazer o mal. O que Jeremias está profetizando aqui é a nova aliança mediante o sangue de Cristo, que não haveria mais a Arca da Aliança, nem se faria outra. Primeiro, para não ser um símbolo de idolatria. Como a serpente de bronze que Moisés construiu no deserto. Foi chamado de Neustã. Ela foi construída com o propósito de representar a Cristo, tanto que Jesus fala em João 3, que aquela serpente representava ele. Só que passou um tempo, começou a se tornar tão rotineiro, que acabou sendo dado culto a esse objeto. E veio o rei, se não me engano, Ezequias, que destruiu esse objeto. Por quê? Porque o fogo sagrado se transformou em fogo estranho. E isso aconteceria com a Arca da Aliança, e acontece hoje. Hoje nós vemos igrejas que usam arcas da alianças nos púlpitos, como gasofilácio, como um símbolo de adoração, como se ela pudesse, como se ela tivesse algum poder ainda, como se ela tivesse ainda a presença de Deus. E isso é pura idolatria, e tende até a feitiçaria. E é muito perigoso isso. O que nós devemos tomar de lição disso? Que Deus instituiu unicamente uma história. Ele tinha um plano. Ele não foi pego de surpresa e falou: Adão, caramba, Adão, meu Deus do céu. Deus falando: meu Deus do céu. Adão, você pecou, Adão. Não estava no meu plano você pecar, Adão. Eu tinha programado a eternidade inteira para a gente ficar aqui no paraíso, Adão. Ser peladão aí, não precisava. Adão. Não, Deus sabia disso. Deus sabia. E ele tinha um plano. Antes da fundação do mundo, ele já sabia que ia entrar o pecado no mundo. E ele já tinha designado Cristo como Cordeiro. Estou me apressando, isso é no final do estudo que eu vou falar. Mas entende, Deus não foi pego de surpresa. Então, antes dele criar tudo, a criação foi feita com o único propósito de Cristo vir na terra, morrer,
e todos os que forem salvos, Deus ser glorificado através da vida deles. Esse foi o propósito da criação. Deus não criou o universo à toa, Deus não tinha um plano B, esse é o plano A de Deus. E se ele instituiu essas leis, foi para que a nação de Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, tivesse em mente que Deus haveria de expandir essa aliança em primeiro lugar, que eles não seriam os queridinhos, que eles foram escolhidos apenas para manifestar a glória de Deus na terra, para ser chamados santos, separados, diferentes, e para que Deus viesse e fosse glorificado, primeiro, porque é sobrenatural você ver as milhares de profecias que foram feitas por Cristo, sobre Cristo no Antigo Testamento. Nós temos mais de 110 profecias, cabeças, que falam do Messias. E mais de 300 ramificações que ditam algum detalhe da vida dele. E tudo isso aconteceu na vida de Cristo. Então isso não é por acaso, a matemática, a probabilidade mostra que isso teve que ter alguém que conhecesse o tempo diferente do nosso, que sabia o que ia acontecer. Então através dessa aliança que Deus instaura com Moisés, as tábuas da lei foram unicamente para mostrar Cristo, para exemplificar Cristo como um sacramento, que a graça de Cristo viria e seria dado a nós, e nós não seríamos largados a sermos condenados para o inferno, mas que Cristo viria e nos resgataria. Como eu disse, Cristo é o centro de toda a Bíblia. Todo livro tem Cristo como centro. E um dos livros mais interessantes da Bíblia e mais misteriosos é o livro de Hebreus, que nós não sabemos quem foi o autor, provavelmente foi um apóstolo, não sabemos se foi o apóstolo Paulo, se foi Apolo, mas o livro de Hebreus é muito rico nisso, porque pelo nome ele já é direcionado ao povo hebreu, para que eles entendessem que Cristo ele está acima de qualquer lei, de qualquer regra, de qualquer profeta, de qualquer coisa que havia sido dado no Antigo Testamento. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é maior que tudo. Só na Epístola dos Hebreus encontramos as seguintes afirmações. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, 19, fala que Jesus é maior que os anjos. Do capítulo 4 ao 6, fala que Jesus é maior que o sacerdócio de Arão. Do capítulo 7 ao 8, fala que Jesus é maior que as revelações do Antigo Testamento. Do capítulo 9 ao 10, fala que Jesus é maior que todos os santuários e sacrifícios feitos no Antigo Testamento. E do capítulo 11 ao 12, fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Jesus está acima de tudo. Por quê? Porque aquilo que foi dado no Antigo Testamento foi uma sombra do que iria vir. E como o objeto é maior do que a sombra, Cristo é maior do que todas essas coisas. E como elas representavam Cristo que havia de vir, quando ele veio, elas não tiveram mais utilidades em si mesmas, porque elas não tinham poder em si mesmas. O único poder, vamos dizer assim, a única informação que elas traziam para o povo era que haveria de vir Cristo. O sacrifício ele não satisfazia a justiça de Deus, a ira de Deus. Era apenas um símbolo isso. Tanto que em Hebreus fala que o sangue de animais não satisfazia Deus. Era apenas um símbolo, era apenas uma sombra para quando Cristo viesse, nós entendêssemos, é Ele, é esse. Colossenses, Paulo fala em Colossenses 2,16, portanto ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. É impossível ser mais claro que isso. Ele fala, vocês não são mais limitados pelo dia que vocês usam de descanso, pelo calendário que vocês usam com as luas, se é lua minguante, lua crescente, se você comemora a festa dos tabernáculos, se não, se você é circunciso ou não, isso não importa mais, porque tudo isso ele fala que são sombras.
mas Cristo é o corpo. Cristo é o verdadeiro alvo. Ok? Calvino ele dizendo assim: as cerimônias veto-testamentárias eram sombras da realidade. Contudo, não eram destituídas de significado e sentido, elas tinham propósito. Desde que estejam polarizadas, filtradas, segundo Cristo, em cuja vinda se cumprem e são canceladas ou anuladas. Ora, se requer uma solução mais clara, a suma de tudo tende a isso. Primeiro, todo aquele aparato de cerimônias que houve na lei mosaica, a menos que se dirija a Cristo, é uma sombra passageira e sem valia. Segundo, elas de tal modo visavam a Cristo, que sendo ele por fim manifesto em carne, foram seu cumprimento. Terceiro, impôs-se que fossem canceladas por sua vinda, exatamente como a sombra se desvanece à clara luz do sol. É legal essa metáfora que ele faz. Assim como as sombras são extintas ao meio-dia, todas essas cerimônias, tudo isso, todo o sistema religioso do Antigo Testamento foi abrogado quando o sol da justiça veio, Cristo. Agostinho também fala um negócio legal, que ele fala que os sacramentos da lei mosaica pré-anunciaram a Cristo. Ou seja, Cristo não havia vindo, mas eles anunciaram que ele havia de vir. Os nossos, a ceia e o batismo, porém, o anunciam que ele veio, que ele esteve aqui, que foi cumprido, está consumado. Eu achei bem legal na internet um garotinho. Eu não trouxe o vídeo do garotinho porque é legendado. Então é meio complicado a gente acompanhar a legenda. Ele fala meio rápido. Mas ele fala cada livro da Bíblia o que Jesus é. A representação de Cristo em cada livro da Bíblia. E eu vou ler para vocês. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher e o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade do nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Rute, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, é a nossa justificação. Em Coríntios, é a nossa ressurreição e que leva aos nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei.
Em Efésios, Ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, Ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, Ele é o nosso Rei que virá. Em Timóteo, Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, Ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, Ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, Ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, Ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, Ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus quem tem a ternura do amor. Em Judas, Ele é o Senhor que vem com milhares de santos. E em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Não tem nenhum livro da Bíblia que não tenha a centralidade de Cristo, que não seja cristocêntrico. Já estamos encerrando, mas eu peço que vocês abram comigo em Gálatas, capítulo 2, versículo 16 a 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 16 ao 21. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se porém procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruir, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pois fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então Paulo fala aqui, que quando nós tentamos ser justos, farisaicamente, pela lei, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo. Nós estamos pisando no sangue de Cristo. Estamos deixando de lado tudo que Ele fez por nós e tentando buscar a glória para nós. É muito sério isso. Hoje nós temos certas seitas que se dizem cristãs, mas que vituperam a Cristo, que pisam no sangue de Cristo, que não entendem a consequência que é uma teologia deformada, deturpada, querendo tirar a glória de Deus para o homem, mostrando que o homem pode cumprir a lei sem a graça de Cristo, que o homem pode tender ao bem, e que não é totalmente depravado, mas que ele pode vir a Cristo. Não. Deus que veio e se revelou a nós. A diferença do cristianismo para todas as religiões é que as religiões tentam por seus meios falíveis construir uma ponte a Deus. O cristianismo é Deus se encarnando, se fez homem, e Ele que veio ao homem. Porque se Deus esperasse que nós tomássemos uma atitude de ir ao encontro dEle, porque João fala que Ele nos amou primeiro. Se eu amo Ele hoje, imperfeitamente, não cumprindo o que Ele exige de amar de todo o coração, toda a alma, toda a mente, foi porque Ele me amou. Se formos ver, é um amor egoísta, porque nós apenas amamos Ele porque Ele nos amou, Ele deu o primeiro passo. Não foi porque nós quisemos, sem querer nada, sem ganhar nada. Ele sim, foi um amor altruísta. Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele é completo, sim. Ele não depende de nada de nós. E a salvação não depende de nada de nós também. Se nós cremos, se nós estamos aqui hoje, se nós cremos, se nós um dia nos arrependemos do nosso passado, foi porque Ele teve misericórdia de nós e nos transformou, nos iluminou
e nos deu essa fé que nós temos hoje. Como eu disse, em Hebreus fala, capítulo 12, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começou a boa obra. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoar até o dia perfeito. Em Apocalipse, e respondendo, Deus é imutável. Apocalipse 13:8 fala, e adoraram-na, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Há um livro no céu, espiritualmente dizendo, figurativamente, lógico, chamado o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nos planos de Deus, Cristo já havia sido morto antes da fundação do mundo. Antes de Adão cair, antes de Adão pecar, antes de todas as leis, Cristo já havia sido morto e imolado antes da fundação do mundo. Vamos fingir que isso aqui é o tempo e o espaço que nós vivemos. Vou entrar um pouco em física quântica, mas vamos lá. Isso é o tempo e o espaço que nós temos. O espaço e o nosso tempo, eles são relativos e são finitos, não são eternos. Deus, Ele está dentro disso e está fora disso. Nós vivemos num grão de areia aqui dentro, menos que isso. Deus preenche tudo isso e tudo mais, porque Ele é eterno, Ele é atemporal e imaterial. Antes da fundação do mundo, Ele sabia que Ele ia ter que enviar o seu Filho. Ele sabia que Ele ia fazer um pacto com um homem chamado Abraão, que Ele ia chamar um homem lá de Ur, dos caldeus, chamado Abraão, que ia ficar 400 anos a igreja dele sendo perseguida pelos egípcios e que Ele daria sombras do que havia de vir. E que Ele ia chamar, predestinar alguns dos que caíram, para que Ele fosse exaltado. Ele sabia disso, mas Ele fez do mesmo jeito, porque Ele fez segundo o beneplácito da sua vontade. E Ele não, vamos dizer assim, Ele não se justifica para nós. Assim como Jó, você lê o livro de Jó, os sofrimentos de Jó, nós não sabemos porque Deus permitiu que Jó sofresse. Deus não revela para Jó. Deus restitui Jó em dobro, mas Ele não fala porque Jó sofreu. Nós não sabemos porque Deus permitiu o mal. Sabemos que foi para a sua glória, mas nós não conhecemos os decretos eternos de Deus. E eu não sei se nós saberemos quando estivermos na glória. Mas se soubermos ou não, que nós possamos saber que Deus, Ele sabe o que Ele faz. Ele é mestre no que Ele faz. Ele é bom no que Ele faz. E como Ele é atemporal, Deus, Ele não pensa, Ele decreta. Ele decreta. É totalmente fora do nosso entendimento um ser atemporal, um ser imaterial, mas que nós possamos pelo menos pensar um pouco, refletir nisso e saber que tudo isso que a Bíblia fala, a Bíblia é uma história só. E respondendo, Deus conta uma história única de Gênesis a Apocalipse. Única. Não há mudança de planos. Deus não passa a ser mutável só porque Ele muda os seus métodos de se revelar. Ele age do jeito que Ele quer. Mas devemos tomar cuidado e entendermos que hoje vivemos no tempo da graça. Naquela época não se vivia por obras, era pela fé também. Porque ninguém conseguia cumprir os mandamentos. E se quebrou um, quebrou todos. Mas hoje vivemos pela graça. Temos explicitamente. Eles tinham sombras, hoje nós temos o filme inteiro. Nós temos completa a Bíblia. Não falta nenhum livro. Então, quando nós vermos alguns tentando ressuscitar coisas do passado, para ganhar dinheiro em cima disso, não vamos ficar calados. Porque tem uma frase que Calvino diz que fala assim: se o cachorro late quando mexe com seu dono, por que eu não vou
esbravejar quando vituperam o meu Deus, quando tentam contra o meu Deus. E hoje, se nós estamos vivendo uma crise dessa no Brasil, querendo ou não, muito disso é reflexo da apostasia que temos hoje na igreja evangélica, no evangelicalismo hoje, diluído, frouxo, fraco, onde não tem, por isso que eu falei, a Bíblia só é a nossa regra de jogo. Porque hoje muitos falam, não me julgue, só Deus pode me julgar. E essa pessoa não tem medo de que Deus vai julgar ela? Porque eu sou falho, meu julgamento é bem menor do que o de Deus. Deus, ele é santo. Gálatas 6,7 fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. Mas cabe a nós levantarmos a bandeira do Evangelho e sermos representantes de Deus aqui. Dizermos não para essa corrupção, dizermos não para todas essas falcatruas que têm jogado o nome de Cristo na lama e jogado a palavra de Deus no ridículo, porque não conhece as Escrituras. Oséias 4,6 fala, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Amém? Vamos estar encerrando com uma oração. Para Deus estar abençoando e que tudo que foi dito hoje possa ter efeito no nosso coração. Antes disso, alguém tem alguma pergunta do que foi dito? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então que Deus possa trabalhar no nosso coração para que cada dia mais nós possamos ser ousados. Tenha consciência que se você pregar a verdade, você vai ganhar muitas inimizades. Muitas. Mas Tiago fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E é um preço que a gente vai ter que pagar isso. Bem, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos. Porque o Senhor se revelou a nós, não por nossos méritos, não porque somos mais do que outros, mas pelo beneplácito da sua vontade, Senhor Deus. E se tem algo em nós, é a tua graça, imerecida. Agradecemos por ter enviado o seu Filho. O Senhor não precisava fazer isso. O Senhor não tinha que fazer isso, o Senhor não ganhou nada com isso. Mas sabemos que foi por amor. Um amor ágape, um amor incondicional, que não é pelo que nós temos a oferecer, não é pela veste que nós usamos, não é pela comida que nós comemos, não é pelos dias que nós guardamos, não é pelos objetos que nós compramos, não é pelo óleo que nós ungimos, mas é pela tua graça. Se nós estamos em pé hoje, não é pela nossa força ou pelo nosso livre-arbítrio, mas é pela tua graça, que nos ajuda, nos mantém, nos sustenta. Porque ai de nós, Senhor, se não fosse o Senhor nos guardar, ai de nós, quão miserável seríamos se não tivéssemos a Ti como nosso tesouro. Trabalha no nosso coração, cada dia mais, Espírito Santo nos santifique, aumente a nossa santidade cada dia mais, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, compreender a riqueza da Tua Palavra, compreender os mistérios que há em Ti, que o Senhor quis nos revelar. E perdoa, Senhor, porque muitas vezes o nosso entendimento é falho, o nosso entendimento é oblíquo, o nosso entendimento está obscurecido pelo pecado. Perdoa as nossas falhas. Que o sangue de Jesus possa nos lavar cada dia e nos levar à sala do trono para termos livre acesso a Ti, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém.